Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Se você não recebeu ainda um bom dia, receba um muito bom dia nessa sexta-feira. Que você tenha um dia abençoado. E o dia não é tão bom lá no Supremo Tribunal Federal. Eles sentiram e sentiram muito. Desesperado, Gilmar Mendes sai em defesa do STF e surta. Nesse nosso primeiro encontro com Justiça do dia, a gente vai chamar o VAR. E bora analisar a linha da manifestação surtada do ministro Gilmar Mendes nas redes sociais em defesa do Supremo. E vamos fazer aí uma checagem em tempo real para você ver tudo que o ministro falou aqui e o quanto errado é. Sem mais delongas, então bora direto ver o que o ministro Gilmar publicou na sua rede, na conta do X. O que já é por si só algo inacreditável. O ministro do STF, que deveria ser um juiz imparcial, isento, sem interesse nas causas que julga, se manifestando sobre um tema que é 100% político e sobre o qual ele deveria ficar calado, zip. Bora lá ler. O que nenhuma outra democracia contemporânea enfrentou. Uma tentativa de golpe de Estado em plena luz do dia, orquestrada e planejada por grupos extremistas que se valeram indevidamente da imunidade irrestrita das redes sociais. Opa! Como é que é? Primeiro, esse é o mesmo ministro que deu uma entrevista 10 dias depois do 8 de janeiro, dizendo que o 8 de janeiro não era uma tentativa de golpe. Mas, nas palavras dele, sim, um imenso tumulto. Em segundo lugar, vejam o que o ministro fez, gente. Ele já está antecipando aqui o julgamento dele sobre um caso que ainda será julgado no STF, o caso do golpe, e sobre o qual o Gilmar ele pode ter que se manifestar no futuro em sede de recurso, porque sim, ele faz parte da segunda turma do STF e vai participar dos julgamentos dos recursos que certamente serão oferecidos. Então quer dizer que o ministro Gilmar Mendes, ele está aí adiantando a opinião dele e o voto dele? Ah, mas Deltan, isso não é proibido pela lei da magistratura? Sim, gente, é claro que é. Mas veja bem, por aqui uns são mais iguais do que os outros, né? Talvez seja o nome. Será que Supremo quer dizer que está acima da lei? Só pode ser isso. Isso explica muita coisa. Supremo Tribunal Federal, o tribunal acima da lei. Para, Deltan, fala sério aí com a gente. Tá bom, eu falo. Ministro Gilmar, o caso do suposto golpe ele não foi sentenciado. Então, como é que você já bate o martelo assim, dizendo que a tentativa do golpe foi orquestrada e planejada por grupos extremistas que se valeram das redes sociais, hein? Isso é um absurdo. Gente, existe algum outro ministro que antecipa mais votos na imprensa do que o Gilmar? E mais, ele adianta a opinião dele porque a coisa já está tão descarada, tão publicamente abusiva, que todo mundo já sabe que a condenação de Bolsonaro nesse caso está pronta, é mais do que certa, já está escrita. É isso que eles pensam mesmo. Se você já está ficando revoltado com essa parcialidade do Gilmar, adiantando o voto dele, adiantando a opinião, sem nem ouvir os argumentos das defesas, sem nem analisar direito as provas, sem ter contato com o processo, o que não pode fazer, se você está indignado, revoltado, curte o vídeo com força. Senta o dedo no like, porque a gente precisa fazer a voz da nossa indignação chegar mais longe. E quando você curte, ela vai mais longe. E vamos seguir, porque só vai ficando mais e mais revoltante. Olha aí, Gilmar falando. Nenhum outro parlamento nacional presenciou atônito uma campanha colossal de desinformação perpetrada por empresas de tecnologia que, com expedientes de mentiras e narrativas alarmistas, sabotaram o debate democrático sobre a modernização dos marcos regulatórios. O que ele está dizendo aí? Ele está dizendo que as redes sociais, as plataformas, sabotaram o debate sobre a regulação das redes sociais, sobre os projetos das fake news, o projeto da censura. Está dizendo que as redes sociais atuaram ali nos bastidores para ferrar o debate. Essa aí é uma mentira tão absurda, meu Deus do céu, tenha misericórdia do Brasil. Ministro Gilmar, em uma democracia, todos têm direito à opinião, inclusive as big techs e as empresas de internet e redes sociais. Ponto. Gente, a gente tem que ficar ensinando aqui para o ministro Gilmar Mendes o que é liberdade de expressão agora, o que a Constituição diz, o que é direitos humanos. Gilmar, as redes sociais não são obrigadas a ter a mesma opinião que o Supremo sobre essa regulação. Esse é o significado de uma verdadeira democracia, ministro. Além disso, você tem todo o direito de ter a sua própria opinião, mas não tem o direito a seus próprios fatos, a inventar fatos. É simplesmente mentira, é desinformação e fake news que as empresas de tecnologia tenham feito essa tal aí de campanha colossal de desinformação.
Cadê os fact-checkers? Cadê aquelas empresas que ficam checando todo mundo para checar o ministro, hein? Simplesmente não existem provas ou evidências disso. Isso aí que o ministro disse é teoria da conspiração. Que vergonha! E eles dizem que querem regular as redes sociais para impedir fake news. Só se for a dos outros, né? Porque as deles, aí é fake news do amor, né? Você percebe como se trata tudo de controlar a narrativa? Não é cortar, suprimir fake news e informação. É eles garantirem que a deles cola e aquilo que eles não gostam, eles chamam de fake news dos outros e derrubam. O Marco Civil da Internet é a lei que já regulamentava as redes sociais e a internet no Brasil. Não era necessária nenhuma modernização de marcos regulatórios. Isso aí é pretexto para você e os demais ministros do STF legislarem, censurarem e controlarem as redes, as narrativas e o debate público no país. Mas segue aqui, ó. Diz o Gilmar: nenhuma outra Suprema Corte do mundo sofreu ataques tão virulentos à honra dos seus magistrados, incluindo planos de assassinatos arquitetados por facções de grupos eleitorais derrotados. Quais ataques, ministro Gilmar? Quais ataques? Pelo amor de Deus, quais ataques? Conta pra gente. Nos mostra. Abra o inquérito das fake news que está há 6 anos em sigilo absoluto. Mostrem que existe. Sabe por que não mostram? Por 2 razões. Primeiro, porque vocês sabem que o que vai ter lá, em geral, são condutas lícitas, legítimas, críticas, regulares, protegidas pela liberdade de expressão, que vocês criminalizam por serem de direita essas críticas e por serem críticas a vocês e a seus abusos. Essa é a verdade. Segunda razão, porque o que existe, esse suposto plano aí de assassinato que está sendo objeto de julgamento, não foi executado, não tem nenhuma evidência de que foi levado à execução e mais. Se existe, isso torna vocês vítimas dos crimes e vocês jamais poderiam estar julgando esses casos. É o que diz a lei, não sou eu. Olha, se você que está assistindo, você ficou tão enojado, tão indignado quanto eu com esse surto aí do ministro Gilmar, com um absurdo atrás do outro, escreve aí a sua resposta para ele nos comentários e curte o vídeo para a voz da nossa indignação chegar mais longe. Um grande abraço e até o próximo vídeo.